Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado Simbolismo do Fogo e as Tentativas de Suicídio. Bom, a ideia de sacrifício, que é uma ideia que está presente também em todas as culturas, né? Que é uma ideia que o Marcel Mauss, que era sobrinho de Durkheim, que é Durkheim é um dos criadores da sociologia francesa, e Marcel Mauss é um dos criadores da etnografia e da etnologia francesa, né? Um dos maiores antropólogos franceses, que escreveu justamente A Natureza e a Função do Sacrifício, que deu uma inspiração para o Jung, que deu uma referência para o Jung, para que ele também pudesse escrever um dos capítulos de símbolos da transformação. Né? É, gente, não existe progresso psicológico sem sacrifício. Infelizmente, a ideia do sacrifício está sendo esquecida na nossa sociedade hoje em dia. Né? O próprio Zygmunt Bauman, num dos textos mais antigos dele, dos anos 90, vai falar que a sociedade trocou a ética do sacrifício pela ética do conforto. Né? E tudo se torna conforto. E quando as pessoas perdem a noção do sacrifício, até a própria religião, que sempre salvou, sempre salvaguardou a ideia do sacrifício, as pessoas perdem a capacidade de operar em si mesmas o símbolo da transformação da libido. Eu digo que a própria religião perdeu porque, por exemplo, hoje em dia já não existe mais consenso dentro da liturgia católica, da teologia católica, sobre o que é a missa. Se a missa é o sacrifício de Cristo no Calvário, de forma literal, ou se a missa é apenas uma ceia para a comunidade. Eu fiz um minicurso inteiro aqui no canal sobre isso, chamado O Símbolo da Transformação da Missa. Eu também sugiro que vocês procurem. Mas o que acontece, pessoal, com o sujeito que está passando, que está sofrendo com ideação suicida, é que ele percebe algo desse sacrifício que está presente no inconsciente coletivo, mas que tenta se auto-sacrificar, sacrificar a própria vida em busca de algo que ele pressentiu. É como a mariposa que se atirou no fogo. Há um impulso pela individuação, mas você pode interpretar como sendo uma ideação suicida ou como sendo a individuação. A grande diferença, mais uma vez, do processo de individuação é que o processo de individuação gera valores novos e o suicídio não o gera. Né? Interessante que eu já tive paciente que se atirava na frente dos carros, né? Ia para a rua, tinha um surto psicótico, ia para a rua, se atirava na frente dos carros, se atirava na frente dos ônibus, e os ônibus paravam para não atropelar ele, e os carros paravam para não atropelar ele, e ele com uma força incrível, né? Porque as pessoas quando têm surtos psicóticos ficam com muita força, é incrível, tinha 4 homens para segurar ele, e ele conseguia derrubar os 4 homens, né? Assim, eu já andei estudando sobre isso. Todos nós temos essa força, porque nós não a utilizamos. Como o psicótico está em surto, ele está nos limites, vem uma força ali dentro dele que não é comum a gente observar. Né? E depois que o surto passava, que o ego voltava, né? O ego corporal voltava, a consciência dele voltava, se bem que quando o sujeito está em surto psicótico, é o sujeito do inconsciente que está atuando, certo? Quando o sujeito está no surto psicótico, é o sujeito do inconsciente que está atuando, e muitos suicídios, gente, estão associados a surtos psicóticos, a transtornos. Quando perguntavam a ele por que ele tinha feito isso, por que ele tinha se jogado na frente dos carros e dos ônibus e tal, ele dizia: porque eu sou a fênix, eu sou a fênix, eu morro e eu renasço a hora que eu quero, e eu morro pelo fogo, né? Eu sou transformado pelo fogo, porque a fênix morria pelo fogo. Né? Interessante que é a invasão de uma imagem do inconsciente coletivo no campo da consciência, tomando o ego. O sujeito esse paciente que eu acompanhei, ele se personificava, ele se identificava com a imagem arquetípica, assim como outro paciente que eu tive que dizia que era Cristo, quando tentavam amarrá-lo, assim,
Hoje em dia se utiliza a expressão contenção. Quando ele estava em surto esquizofrênico, que tentavam fazer a contenção dele, ele dizia que era o momento da crucificação dele. Tá? E assim, essas imagens arquetípicas, quando são incorporadas ao ego, quando tomam lugar do ego, quando tomam lugar da consciência, geram esses comportamentos do tipo mitológico, certo? Do tipo religioso. Mas é interessante perceber também que a pessoa que sofre com ideação suicida, por estar incorporando uma imagem mítica, uma imagem mitológica, por estar dramatizando essa imagem mitológica, ela mesma tende a se sacrificar. Como, por exemplo, a Fênix se sacrificava para que uma nova Fênix surgisse, ou como o próprio Cristo se sacrificou na cruz para que uma nova humanidade surgisse. Não mais a humanidade pecadora, mas sim a humanidade que tinha a possibilidade da salvação. Né? Pagar o sacrifício, o cordeiro que vai pagar os pecados da humanidade. Né? Assim como o cordeiro era sacrificado também junto ao fogo na mitologia, na religião, na representação simbólica dos judeus, certo? Sempre que eu falo mito, sempre que a clínica do Jung fala em mito, estamos falando de algo que aconteceu de verdade, que possui verdade psicológica. Inclusive, aqui no símbolo da transformação, quando a Miss Miller está viajando, até porque eu acho bonitinho mostrar assim, quando a Miss Miller estava viajando de trem de Gênova para Paris, e às 4 da manhã ela vê uma mariposa circulando uma lâmpada, né? O Jung vai dizer que a Miss Miller representa a mariposa e a luz representa o próprio Deus. E que a imago Dei na alma, ou seja, a forma como a libido se constrói para poder produzir a imagem de Deus na alma, é a maior fonte de experiência de transformação que o ser humano pode alcançar e que é uma imagem psicologicamente real, certo? Para Jung, a imagem de Deus na alma é uma imagem psicologicamente real. É por isso que quando estamos falando de mitos, estamos falando de histórias que são psicologicamente reais. Tá? Então, a pessoa que comete suicídio, seja pelo fogo ou seja de uma outra forma, por afogamento, utilizando-se do elemento água, ou ingerindo veneno, ou por enforcamento. As pessoas que dramatizam esse mito, esse rito, né? O rito, uma forma de dramatizar um símbolo de experiência, são pessoas que muitas vezes estão possuídas por imagens arquetípicas. Né? Então, como é que a gente faz para não ser possuído pelas imagens arquetípicas? Aprender a reconhecê-las, aprender a observá-las e aprender a conversar com elas. Aprender a dialogar com elas. E como é que a gente faz isso? Na análise. A análise, em Jung, como a gente sempre conversa aqui, é um confronto com as imagens do inconsciente. A análise em Jung é um estar face a face com as imagens do inconsciente. Né? E o Leonardo Santana, no artigo dele, ele vai colocar a questão, né, a hipótese que eu já citei na aula anterior, de que possivelmente o suicida possui uma falta de capacidade simbólica, né, de processar determinadas metáforas, determinados significados por meio da ideação suicida. Veja, é possível sim. Por quê? Porque, de modo geral, a gente observa isso mesmo. Eu já tinha esse pensamento antes mesmo de eu conhecer o artigo do Leonardo Santana. Acontece que a única forma que eu encontro de testar essa hipótese é justamente o método clínico, certo? É justamente o método clínico. Porque como é que a gente vai gerar essas hipóteses? A gente vai gerar essas hipóteses por meio de trabalho, por meio de ação. Mas como é que a gente vai testar isso? A gente vai testar verificando como a pessoa que sofre de ideação suicida vai produzir símbolos e vai produzir imagens. E como é que a gente faz isso? Por meio de trabalho com os sonhos. Análise de sonhos. É necessário analisar os sonhos das pessoas que sofrem
com a ideação suicida. Não apenas os sonhos, mas também a imaginação ativa, mas também as visões, os estados alucinatórios, os estados psicóticos, os estados esquizofrênicos. Verificar o que há de coletivo, o que há de objetivo, o que há de arquetípico, tecer os paralelos, verificar por meio da amplificação como os paralelos dão respostas à questão, que é uma questão humana, e como aquele paciente vai procurar dar a resposta. Não apenas pela tentativa de suicídio, porque como a nossa ética é pela vida, a gente não considera o suicídio uma resposta, mas sim em busca do processo de individuação. Olha aí, gente, é interessante que mais uma vez o nosso minicurso aqui é um curso de clínica. Mais uma vez, é um curso de clínica junguiana. E eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque eu sou psicólogo clínico, porque eu falo na clínica, porque eu gravo esses minicursos no corredor da minha clínica, certo? E por mais que pareça, às vezes, que o que a gente está fazendo aqui é teologia, que o que a gente está fazendo aqui é simbolismo comparado, que o que a gente está fazendo aqui é antropologia, etnologia, sei lá, filosofia, epistemologia. Por mais que pareça isso, é tudo que a gente conversa aqui possui sempre um sentido clínico, né? E aí, Jung também vai colocar um caso clínico em Símbolos da Transformação, né? Que é o mesmo caso clínico que ele colocou no volume 9, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, e que é o mesmo caso clínico, que eu creio que é o primeiro caso clínico que eu analiso no minicurso que eu fiz aqui chamado Como Aplicar o Método de Jung à Psicologia Clínica. Nesse minicurso, eu analiso 10 casos clínicos. Procurem esse minicurso que está aqui no canal, tá certo? De que quando Jung estava trabalhando no hospital, havia um paciente que sofreu de esquizofrenia e que estava ali há muitos anos já largado, né? Ninguém mais queria conversar com ele. Ele já fazia parte da paisagem, mas ele gostava muito de Jung porque ele explicava as visões que ele tinha para Jung e Jung levava muito em consideração, embora Jung falasse que na época não entendesse. Mas como cientista empírico, ele anotava tudo aquilo que aquele paciente falava para ele. E uma vez o paciente estava olhando para a luz do sol e chamou Jung. Eu conto isso nesse minicurso, como aplicar o método de Jung à psicologia clínica, e começou a mexer a cabeça para a direita, para a esquerda, e piscava, e piscava. E Jung falou, eu senti que ele estava me convidando para ter uma visão junto com ele. E quando ele vai explicar a visão a Jung, ele diz, Dr. Jung, do sol desce um falo, toda vez que eu olho para a direita e pisco, para a esquerda e pisco, o falo vai se movimentando, e essa é a origem dos ventos. Tá? E aí Jung anotou isso. Alguns anos depois foi publicado um tratado da religião mitraica que não tinha sido publicado antes, era inédito, foi uma descoberta científica que trazia justamente o mito solar do surgimento do tubo, que era a origem dos ventos. Ou seja, aquele paciente estava tendo uma visão que é uma visão que está presente no inconsciente coletivo. Né? Interessante, né? Se a gente fosse no hospital psiquiátrico há um tempo, a gente ia ver que pacientes ficavam lá dizendo estão me filmando, estão me filmando, estão me filmando. Hoje a gente anda onde a gente está, na rua, no trabalho, sempre tem câmera filmando a gente. Se a gente fosse no hospital psiquiátrico há 20 anos, há 15 anos, tava lá cheio de pacientes assim, fingindo que estavam falando no celular. Hoje a gente, quando a gente vai na rua, a gente vai no shopping, tá todo mundo falando no telefone, né? Antigamente, por conta do toque, transtorno obsessivo compulsivo, muitos pacientes de hospitais psiquiátricos ficavam lavando a mão o tempo todo. E a gente achava isso loucura. Hoje em dia, tá todo mundo lavando a mão por conta do Covid-19 com álcool em gel, que por sinal tem provocado muitos acidentes com fogo, né? Ou seja, como diria Fernando Pessoa, o amanhã é dos loucos de hoje. Porque essas pessoas participam de uma visão que está presente no inconsciente coletivo e que a gente não percebe. Né? Então é isso, gente. Eu expliquei um pouco sobre o simbolismo do fogo, sobre tentativa de suicídio, sobre individuação e sobre o método clínico de Jung. Tá bem? E parabéns para o Leonardo Santana, porque de fato a monografia dele está muito bem escrita. Eu apenas quis contribuir com alguns pontos de vista, com alguns acréscimos, que eu acho importante, que eu peguei dos símbolos da transformação do Jung.
né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Divulguem esse mini curso agora pelo mês do Setembro Amarelo. Por quê? Porque é um estudo junguiano do fenômeno do suicídio, tá certo? Com a metodologia rigorosa, criteriosa, com a pesquisa bem selecionada, né? Com o método de amplificação trabalhado, enfim, é um estudo organizado que eu fiz a partir do trabalho do Leonardo Santana também, a partir do próprio Jung, do tema do suicídio. Tá certo? Próximo fim de semana a gente se encontra aqui novamente com mais um mini curso de mais um fim de semana. Se inscrevam, deem like, se engajem e principalmente façam comentários, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo o canal. E compartilhem esse mini curso com quem vocês acharem que vão precisar desse conteúdo. É isso, pessoal. Muito obrigado.